Paz do Senhor para todos. Eu me chamo José dos Santos André. Nasci no dia 20 de agosto de 1980 na cidade de Paraíba, em uma localidade chamada Souza, ali São João do Rio Preto. Sou filho de Joselina Alves de Andrade e Cícero André de Andrade. Minha mãe teve 4 filhos, sendo que eu sou o terceiro mais velho dos 4. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Antônia Ângela Gomes, do Nascimento André. Sou filha de Maria Antônia Gomes, do Nascimento, e de Dimas Rodrigues, do Nascimento. Minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos, sendo 7 mulheres e 3 homens. E eu sou a 4ª mais velha das mulheres. E eu nasci no dia 6/10 de 1982 e sou aqui de Fortaleza, Ceará. E vim morar num bairro chamado Vila Peri, ali próximo da Parangaba. Eu lembro que em 88 a gente teve que ir embora para São Paulo, passamos um ano aproximadamente em São Paulo. Em 89 voltemos outra vez para Fortaleza, sendo que dessa vez eu vim morar aqui no Bom Jardim, ali na rua João Gentil, próximo ali do canal, né? A gente veio morar na Rua Gentil. Eu lembro da minha infância, não foi assim, um pouco difícil, complicado. Naquela época, entre 80 até 90, o Bom Jardim aqui ainda era muito pequeno, era muito escasso as coisas do Bom Jardim, colégio, farmácia, essas coisas. Então era um bairro muito pequeno. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Bom Jardim só tinha um ônibus indo para o centro e outro voltando. Pra você ter uma ideia, 2 ônibus. Um que ia e um que voltava. Então era um bairro muito fechado. Então a escassez era muito grande. Então a gente, quando chegou aqui, principalmente meu pai e minha mãe, sentiu muita dificuldade, porque além deles dois, eram mais 4 filhos para criar, né? Então tive uma infância meio complicada, né? Passei muita necessidade, muita dificuldade, mas Deus, ele foi bom, né? Deus, ele foi bom para com a gente. Eu lembro que quando eu era criança era muito assim, impossível, muito danado. Eu lembro que muitas vezes eu ficava ali na esquina da João Gentil, com Sainte Barbosa, e tinha uma vala ali, e por vezes eu fazia com que os irmãos, quando era só às 6h30 para 7 horas, os irmãos passavam por culto na Grande Lisboa. É o que eu fazia, eu e mais bem uns 4. A gente colocava um pedaço de colchão, cobria com areia e ficava como se fosse uma pedra. Então quando os irmãos vinham passando para ir para o culto, a gente cavava um buraco, botava o colchão em cima e enchia de areia. Os irmãos pensavam que era uma pedra. Aí quando os irmãos tacavam o pé em cima, se molhava todinho. Aí diziam um bocado de coisa para encher, né? Mas foi passando o tempo, fiquei adolescente. Quando fiquei adolescente, com uns 15 anos, a gente teve que se mudar. Da que nós morávamos, passamos a morar ali na Sainte Barbosa com a Bom Jesus, né? E já adolescente, né? Na fase adolescente foi muito difícil, porque nessa fase, com 15 para 16 anos, meu pai foi embora, deixou minha mãe e ficou nós 4 na responsabilidade da minha mãe. Minha mãe passou a ser pai e mãe ao mesmo tempo. E daí para aí eu comecei a ser um adolescente assim, eu posso até dizer, sem perspectiva de nada. Deixei de estudar, passei a frequentar lugares que não era para frequentar, enfim, e passei a ser um adolescente revoltado. E por algumas vezes, por incrível que pareça, eu tentei tirar a minha vida, né? Mas Deus foi tão bom, mesmo não conhecendo a Deus, mesmo não conhecendo o Evangelho, Deus foi tão bom que não permitiu. E eu lembro que lá em casa, o meu irmão mais novo aceitou Jesus na Grande Lisboa, e daí Deus foi trabalhando, começando a trabalhar, e por muitas vezes ele pregou pra gente. Eu lembro que uma vez de madrugada a gente estava na esquina e ali um bocado de amigo conversando, batendo um papo, chegou um certo irmão e pregou o Evangelho, né, para aquele grupo de pessoas que eu estava no meio, e a palavra entrou na minha mente, e comigo eu pensava, meu Deus do céu, quando eu morrer, para onde é que eu vou? Porque eu não conhecia a verdade. Então eu pensava que quando eu morresse, que nem dizia minha avó, né, a minha falecida avó, que a alma vai vagando e assim vai vagando, mas na realidade não era assim. Eu sei que na realidade eu ouvi aquela palavra e meu irmão aceitou Jesus, e eu fui ali fazendo uma visita na Grande Lisboa em 1999. Eu lembro que no culto o pastor fez um apelo, e ali eu fui até a frente
E ali eu aceitei Jesus e ali Deus começou a trabalhar na minha vida e eu passei a ter um foco, uma nova vida, né, em Cristo. Foi naquele dia que eu aceitei Jesus ali na Grande Lisboa. Bom, eu quero falar aqui para os irmãos um pouco da minha infância. Também não foi muito fácil, né? Na época, o meu pai ele estava afastado dos caminhos do Senhor, apesar de, até onde eu me lembro, eu nasci no berço cristão, nunca saí da presença do Senhor, mas tenho várias lembranças de quando, né, nós éramos mais pequenos, nós todos os irmãos, e eu lembro que o meu pai ele estava afastado dos caminhos do Senhor, minha mãe também não estava muito bem, né, com Jesus, e a gente passou por muitas dificuldades, a gente não tinha casa própria, e eu lembro vagamente que a gente morava no quintal, no terreno do meu tio, ali na Avenida João Gentil, e eu lembro que a casinha que a gente morava era de taipo, né, era bem mesmo uma pobreza, né, feito de taipo. A minha mãe não tinha condições, né, condições de nos manter, os nossos tios que ajudavam com a alimentação. Que foi um fato que me marcou muito, foi que estava só nós dois em casa, sozinho, e ele com curiosidade de mexer com energia, e ele estava perto do Natal e ele queria fazer como se fosse não era uma árvore de Natal, mas algo que clareasse bastante para frente de casa, e ele pegou, né, uma lata, que na época não era esses vidros de óleo de plástico, mas era uma lata, e ele quis fazer um soquete da lata, e ele acabou levando um baita choque, né, um choque muito grande. Na época a gente tinha um racionamento muito grande de água, e minha mãe guardava, né, água para poder não faltar, para fazer as coisas de casa. E a nossa casa agora já era no outro lugar, que era onde nós moramos hoje, na Cucunduba, e já era uma casa não terminada, mas ela guardava ali água, eram 2 compartimentos, e aconteceu que ele levou nesse choque, o choque foi tão grande que acabou jogando ele dentro de uma bacia de água, que culminou mais ainda para que esse choque fosse mais ruim para ele, né? Uma coisa mais de velocidade muito grande. E acabou que o meu irmão veio a falecer, estando na minha responsabilidade, né? E quando a minha mãe, que já ia chegando, que soube a notícia, né? Ela passou muito tempo para se recuperar, e eu também, até a vida adulta, tive que orar a Deus, para Deus trabalhar no psicológico, né? Para o Senhor trabalhar em mim. E aí, irmãos, nós vamos agora falar para vocês como nós dois se conhecemos, né? Como eu, né, irmã Ângela e pastor André nos conhecemos. Queridos irmãos, eu lembro que eu aceitei Jesus em 99, certo? Ali na Grande Lisboa. E comecei a frequentar a igreja, né? Sem perspectiva de nada, mas comecei a frequentar a igreja e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, eu lembro que foi até um negócio meio engraçado. Por quê? Porque nesse tempo eu comecei a trabalhar como entregador de farmácia, naquele tempo era bicicleta, e eu levei uma queda, né? Por incrível que pareça, eu levei uma queda e fiquei todo enfaixado, o rosto todo enfaixado, inchado, e eu passei uns dias em casa ali. Aí um irmão me convidou para ir para um culto que tinha ali na Grande Lisboa pela manhã. Eu não sabia que tinha esse culto. Esse culto era titulado Culto da Sopa, né? Irmão, quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi ela. Eu fiquei meio envergonhado porque eu estava todo enfaixado, o rosto arranhado, cortado, estava todo enfaixado. Eu fiquei com vergonha porque eu olhei para ela e ela olhou para mim, mas ela olhou para mim assim sem intenção nenhuma, por olhar, né? Mas aí eu fiquei olhando, pensando comigo, será que ela olhou para mim com outra intenção? Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, por que parece que eu não perdi um culto da sopa. Todo dia, de segunda a sexta, eu estava ali na Grande Lisboa. Aí o que acontece? Eu chegava mais cedo, né? Aí ficava esperando ela no portão de longe, né? Aí eu ficava desse lado de cá, no portão da igreja, observando para a parte aqui da Grande Lisboa, descendo aqui para Tucunduba,
de lá para cá. Eu ficava de longe observando. Quando eu via que ela vinha lá pela Bom Jesus, para chegar próximo da igreja, eu ficava, quando ela vinha perto, eu entrava dentro da igreja para não dar a bola que eu estava, né, interessado nela. Eu sei que daí para frente eu comecei a frequentar o culto, né, e comecei a olhar para ela e comecei a se chegar, comecei a procurar ter amizade com ela. Me ofereci para me deixar a sopa na casa dela, foi assim? Foi. Foi ou não foi? Foi. Pronto, ofereci uma vez para me deixar, ela resistiu, não quis, porque ela acho que ela tinha medo do pai dela, porque nessa época o meu sogro era muito bravo, o pessoal tinha medo dele, aí eu tinha medo dele. Irmão, e a insistência não parou só quando ele ia para o culto, né, do sopão. Quando eu estava nesse curso, né, aí começou porque quando nós íamos, eu também gostava muito de visita dos jovens, e ele passou também, né, a visitar com a Igreja de Lisboa, porque eu era da subcongregação, eu era do Dom Lustosa, Templo Central, que era sub da Igreja de Lisboa, e nas visitas acabava com isso que a gente se encontrava, né, e acabava que ele me via também nas visitas. E aí veio seguir o curso, e ele descobriu que eu estava fazendo esse curso nesse canto, nessa Detetive. E aí ele foi insistir também, quando dava o horário, antes da hora de terminar o curso, quando eu olhava, que na época a delegacia era cheia de combobós. Quando eu olhava assim, quando de repente que eu me virava e olhava para o combobó, lá estava ele, debaixo de uma árvore, me esperando para me acompanhar até em casa. Assistente. E aí, mas eu ficava tão chateada com a minha irmã e com a minha prima, porque elas percebiam e se mandavam na frente e me deixavam atrás sozinha com ele. E eu não gostava. E aí ele começou a querer pedir para ir na minha casa, me visitar lá, conversar com meus pais. E eu não queria, porque eu tinha medo da resposta, principalmente do meu pai. E ele continuou na insistência. Não foi fácil, mas eu não desisti. Porque eu tinha mudado na minha mente e no meu coração que eu ia até conseguir, né? E como ela disse, eu consegui descobrir que ela estava fazendo esse curso e antes de terminar o curso ela estava no portão esperando. E vinha mais ela e acompanhava até na casa dela ali e voltava para casa, né? E foi passando um tempo, né? Passando um tempo. Aí eu tive a coragem de chegar para ela e pedir para namorar com ela, né? Aí ela disse que namorava comigo se eu pedisse ao pai dela. Aí eu disse, vamos lá, né? Não pediu, velho, né? E eu sei que eu lembro que quando eu cheguei na casa do meu sogro para pedir para namorar com ela, fui mal recebido, né? Ele estava sentado, ficou e perguntou o que era que eu queria, eu disse que queria conversar com ele e ele disse que não tinha nada para conversar comigo, mas eu insisti, mano. Eu insisti e fui lá outra vez. Fui por algumas vezes lá em casa e insisti até o ponto dele ceder. Ele perguntou o que eu queria, eu fui nisso. Rapaz, é o seguinte, eu quero namorar com a sua filha. Aí ele simplesmente olhou para mim, olhou para ela, perguntou se ela queria, ele disse que meio acanhado, né? Mas aí ela aceitou e a partir daí a gente começou a namorar, né? Começou a se encontrar na igreja, nas visitas. E a partir daí a gente começou, né, a ter esse compromisso como namorado. E eu fui começando a gostar mais e mais dela e ela também de mim. Sei que, resumindo, a gente namorou um mês, noivou um mês e casou no outro. A gente já vai fazer 20... A gente vai fazer 24 anos, no dia 15 de abril de 2024. Foi 24 anos. Foi 24 anos. Então a gente namorou um mês, noivou um e casou no outro. Pela bondade e misericórdia de Deus, porque apesar de toda dificuldade a gente sabia e tinha um propósito de casar, porque a gente foi ensinado que o cristão ele namora para casar, independente, namora para casar. E lá para cá a gente vem passando um tempo e a gente constituiu família, casou, né? Constituiu família. A gente, é um negócio até um pouco difícil para mim contar, mas já que nós estamos contando a nossa história, a gente, com 2 anos de casado, ela engravidou, né? E a gente teve a nossa primeira menina. Em 2000 ela engravidou, a gente teve uma menina e a gente colocou o nome de Andrié.
né? E aprove a Deus dar essa alegria e aprove a Deus tirar essa alegria, né? Por que eu digo isso? Porque ela com 1 ano e 4 meses, em 2002, né? Para 2003 foi. Infelizmente eu falo assim, Deus guardou, né? Deus levou ela. E eu costumo dizer que a culpa não foi da Ângela, a culpa não foi de Deus, a culpa até hoje eu trago sobre mim, né? Porque foi um ato de desobediência meu, porque até então Deus, antes de fazer, Deus já tinha me falado. Eu lembro que nessa época eu comecei a trabalhar em um emprego que era domingo a domingo, fiquei sem tempo de ir para a igreja e me descuidei, não me desviei, mas me afastei da casa de Deus. Eu lembro que um dia de domingo, quando eu saí para trabalhar, quando eu ia fazer na curva da rua onde a gente mora, na Tocunduba, para subir na Santa Rita, uma voz falou bem alto no meu ouvido, irmão: te ajeita, senão eu vou levar aquilo que mais tu ama. E eu procurei, não vi ninguém, eu disse: é besteira mesmo. Irmão, e Deus cumpriu. Isso foi no decorrer da semana, quando foi no domingo. Eu lembro ainda hoje que houve uma questão entre eu e a minha sogra, a gente discutiu, a gente se mudou às pressas, onde nós morávamos, vizinha ela mais para baixo assim. E ali quando levamos as coisas, a geladeira foi colocada no canto e um fio ficou por debaixo da geladeira. E quando foi ligada a geladeira cortou o fio e a geladeira ficou energizada, né? Com energia. Eu lembro quando eu cheguei no domingo de tarde, depois do almoço, para descansar, eu lembro, foi? Ela era muito apegada, meu amigo, ela só dormia quando eu chegava. Ela só dormia quando eu chegava, 1 hora da manhã, só dormia quando eu chegava. Eu lembro naquele dia de tardezinha, quando eu cheguei, ela não quis nem conversar comigo, eu estranhei, mas fiquei por ali, deitei, ela veio, deitou por cima de mim e me deu um cheiro, aí desceu, eu insisti para ela ficar, não, disse: vai contar tua mãe. Ela foi, resumindo, quando chegou ali, ela colocou a mão na geladeira e levou uma descarga elétrica. Eu levei ela às pressas, ali para a igreja, estava tendo um estudo, eu me lembro, tendo um estudo do irmão dando ali, e de imediato o irmão parou o estudo, nos auxiliou, nos levou ali para o Frotinha, mas infelizmente não deu tempo. E eu vi a minha menina morrer nos meus braços. Não foi fácil, né? Eu acho que quem é pai, quem é mãe sabe, não foi fácil. Mas Deus, Ele é bom, misericordioso. No momento eu não entendi, passei alguns meses desorientado, mas com o tempo Deus foi me mostrando que tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Né? Porque como eu perdi o meu irmão também de choque elétrico, né? Eu perdi a minha filha também de choque elétrico, e foi coisas que eu tive que trabalhar no meu... Eu não, né? O Senhor teve que trabalhar no meu psicológico, porque tem coisas, irmãos, que a gente não conta, né? Que só você e Deus sabe, só você e Deus batalha ali aquelas lutas, né? E foi mais uma coisa que eu tive que, durante a minha vida até aqui, eu tive que trabalhar muito em cima disso, para que isso não viesse atrapalhar a minha vida conjugal, a minha vida como uma mulher de Deus, né? Como serva de Deus também, eu tive que trabalhar muito isso em mim. E o Senhor permitiu que acontecesse isso, né? A Andréia tinha 1 ano e 4 mesinhos, né? Um bebê, ela tinha estrabismo, né? Nos 2 olhos, a gente tratava desse estrabismo que né? Onde é o olhinho que é desviado de um lado para o outro, mas ela é uma menina linda, uma menina cheia de saúde, mas aprove, como meu esposo disse, aprove o Senhor permitir, né, que acontecesse isso, né, por causa também, né, de algo que ele mesmo disse. Ele fala isso, mas muitas das vezes eu não concordo com ele em falar que a culpa é dele, porque o Senhor permitiu. A Estezinha veio logo em seguida, depois de 2 anos a Estezinha nasceu, né, a Esté tem 20 anos hoje, a nossa filha mais velha, né? E o Senhor, Ele nos abençoou, nos dando mais 2 meninas. Ou seja, Deus deu em dobro, né? Aquilo que nós havia perdido. Deu 2 lindas meninas, abençoadas por Deus, filhas maravilhosas, que foi a Esté, que agora hoje tem 20 anos, né?
já casada, a Querinha tem 18, uma bênção de Deus nas nossas vidas, e é isso, irmãos, né? E hoje nós somos um casal abençoado por Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos dado força. Ele passou por várias coisas na vida dele também, né? Percas, né? Mas juntos, orando a Deus e apresentando a Deus as nossas vidas, hoje nós estamos aqui para dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E, né, vamos completar, né, 24 anos de casado. Completar aqui o que ela falou, irmão. É interessante que eu lembro que a Esther nasceu idêntica a Andréia. Idêntica, sabe o que é idêntica? Você pegar duas fotos dela quando pequena e colocar, você diz que tem diferença. O interessante é que a Andréia, quando ela nasceu, ela tinha um furo aqui na orelha. Um furozinho aqui, dá pra ver. A Esther nasceu com 2, irmão. Ela nasceu com um furo aqui na orelha, Andréia. A Esther nasceu com 2 furos na orelha, idêntica, irmão. Você pegar as fotos das duas, você diz, não é a mesma pessoa. É que nem ela disse. Então, nós passamos por perca, por luta, mas independente de tudo que nós passamos, irmão, Deus nunca nos deixou só. Deus nunca nos abandonou. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão de forma alguma. Então Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida da nossa família, Deus é quem cuida dos nossos filhos. Enfim, irmão, essa é um pouco da nossa história. Se nós fossemos contar aqui a nossa história que nós passamos, ia longe. Mas esse é um pouco, resumo um pouco da nossa história, da nossa infância, da nossa adolescência, de quando casamos e de quando casamos, que Deus trabalhou as nossas percas, mas mesmo perdendo, continuamos e estamos alegres a Deus, porque Deus, Ele é um Deus que nos concede, que passamos por perca, mas também é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos dá alegria, nos dá força, nos dá coragem para vencer. Então que Deus continue abençoando aos irmãos, né, a nossa família, a igreja de um modo geral. Nós só temos a agradecer a Deus por esse espaço, para falar um pouco da nossa história. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém.